Se tivermos olhos atentos, a arte nos presenteia com suas joias mais finas de formas inesperadas. Esse é o caso de Stakes, de Hora de Aventura. Stakes é uma minissérie dentro de Hora de Aventura, toda animação, mas Stakes em especial é de uma ternura singular. Isso é produto de uma série que sempre se recusou a largar a mão do seu público mais jovem, mas que também precisava continuar conversando com seu público que cresceu sobre coisas sérias, coisas importantes, falar sobre traumas, por exemplo. E é exatamente isso que Stakes faz. Eu acho emblemático o título de um livro que diz "Os mortos permanecem jovens". É que todos aqueles vitimizados por grandes covardias sistêmicas ou individuais sofrem de uma morte continuada, porque são roubados do direito de viver plenamente. Falo de ancorar uma pessoa a um momento de horror, enquanto o tempo irremediável e impassível a arrasta pelos anos. É a essa ancoragem do ser, a essa morte sem descanso, a esse tipo de trauma a que vamos nos referir quando falarmos da condição de vampirismo da Marceline. Certo? Certo. A série se inicia com Marceline impedida de realizar uma simples tarefa do dia a dia. Exposta ao sol como um gatilho se acionando, a dor a lembra. Ela foi marcada, ela é uma vampira. E cansada dessas limitações, desse medo e dessa dor, ela finalmente decide buscar ajuda. E aqui a série nos convida a imaginar, se pudéssemos remover de nós um trauma, tal qual um câncer, o que aconteceria? E aí entra um diálogo muito interessante, onde Marceline revela a raiz do seu desconforto. Ela diz que ela se tornou uma vampira quando ela tinha só 17 anos e que a cabeça dela não estava no lugar certo. Só que se passaram 1000 anos e a cabeça dela ainda não está no lugar certo. E é aqui que se inicia um dos conceitos mais interessantes que é explorado ao longo de toda a Hora de Aventura. O conceito de que o que alguém tem sido ou se convenceu que era não limita o que esse alguém pode vir a ser. Cada um pode ser outro. Sendo assim, Marceline deseja meio que se despedir de si, mudar, não apenas como vampira, mas também como pessoa abandonável, estigmatizada, problemática, a quem se pode negar amor, afeto, confiança e cuidado. Tratamentos esses que, tanto quanto a mordida em seu pescoço, deixaram marcas profundas. Ela busca e, spoiler, se encontra com uma pessoa digna de amor, carinho e afeto, que cuida e aceita ser cuidada, que aceita se curar e que cura os outros. Mas essa é uma caminhada dolorosa em seus processos e trágica em seu final. Em Stakes, Marceline passa por um processo de luto entificado. Sendo assim, são 5 estágios de luto. São 5 adversários do passado postos diante de Marceline que ameaçam seu mundo atual. Cada um deles nomeados a partir de cartas de tarô. E o enfrentamento desses adversários e das dores passadas de Marceline em seu processo de cura ditam a temática de alguns episódios. Por exemplo, o episódio da Imperatriz do estágio da raiva. A carta da Imperatriz fala sobre a abundância em nossas relações, e é nesse episódio que Marceline aprende a se permitir depender de seus amigos, compartilhar com eles suas agonias. Afinal, estar bem acompanhado é compartilhar as lágrimas para diminuir o choro, e sorrir com todos para poder sorrir mais. No final do episódio, aprendendo a não ter mais medo de ser vista como vulnerável, Marceline se torna capaz de ficar invisível. Olha a poesia disso, cara. No último estágio de luto e na última carta tirada para o destino de Marceline temos o rei e o estágio da aceitação. Mas antes disso eu preciso falar de uma coisa meio pesada. Afinal, se vampirismo é um trauma, o que são os vampiros? Vejam bem, vampiros são figuras que representam a sedução, o erótico. Eles se encaixam nas velhas neuras cristãs como aquele mal que você convida para entrar na sua casa e se deixa seduzir por ele. A mordida que corrompe não à toa é no pescoço, uma área erógena. Mas voltemos à Hora de Aventura. Marceline não se deixou seduzir. Na verdade, a última coisa que ela disse antes de ser transformada, antes de ser marcada, foi um não. E reparem nesse frame aqui. O que ele parece para você? Na animação isso foi literalmente menos de 1 segundo, mas Hora de Aventura é feito com storyboards, ou seja, isso foi de caso pensado, isso ficou fixo em uma parede enquanto os animadores faziam a cena. O que isso representa, eu não posso dizer aqui por ser um tópico sensível nessa plataforma, mas eu acho que estamos todos na mesma página enquanto ao que esse momento representa na história de Marceline. Certo? Certo. Voltando à história. O rei vampiro aparece diante de Marceline e diz que ele mudou. Ele diz com todas as palavras que não deseja mais ser quem é e pede que também removam dele sua monstruosidade, a mesma que ele forçou em Marceline. Isso nos leva a um diálogo interessantíssimo. Ele diz que os destinos dele e de Marceline estão magnetizados, em loop. Nesse momento, Marceline reflete, as coisas se repetem de novo e ninguém aprende nada. O que eu consigo entender disso é que, a partir dessa referência do perpétuo retorno, o rei implora a Marceline que o permita ter uma nova forma de existência, parar o ciclo. Afinal, se ela conseguiu se livrar dele, ele pede a ela, me permita ser livre de mim também. Marceline aceita ajudar o rei vampiro, e é aí que o perpétuo retorno se realiza e Marceline novamente se torna vampira. Mas apesar de a tragédia acontecer de novo, tudo mudou.
Se liga, por um acidente a essência de vampiro do rei escapa e agora vaga sobre o mundo devorando tudo. Todos se dispõem à luta contra essa abominação, contra esse trauma universal. Menos Marceline. Eu leio o desânimo de Marceline em parte como vergonha. Vergonha por ter tentado mudar e no processo ter espalhado esse mal que ela segurava dentro de si para o mundo, tendo tornado isso uma questão e terror de todos. É uma cena que ficou ainda mais atual, afinal no mundo de intermináveis fofocas, onde tudo é meme e conteúdo nas redes sociais, a gente parece ter esquecido de que quem se expõe, principalmente em uma sociedade de algozes cúmplices, em essência, é a vítima. Enfim, voltando para a história. Ao longo de toda essa jornada, seus amigos podiam ajudar a Marceline, mas nunca vencer por ela. Após tomar um cheque de realidade sem querer do Rei Gelado, ela aparece para a luta. Ela realiza a carta do rei, enfrenta seu trauma, agora não só por ela, mas por todos com quem ela se importa e se dispuseram a lutar, sem chance de vencer, por ela. Ela o vence, e por vencê-lo, ela salva todos que a amam. Terapias para pessoas que passam pelo que a Marceline passou nunca tratam de reprimir o acontecimento. Uma abordagem interessante que eu já ouvi falar é reinserir a vítima no acontecido, para que ela retome a narrativa de sua vida. Por isso, no processo de vencer seu trauma, ela se torna uma vampira novamente. Ao fazer isso, ela se reinsere positivamente na narrativa de sua vida, já que ela não pode reescrevê-la. Ela retorna ao começo da minissérie, exposta ao sol, exposta à dor de ter sido marcada, só que dessa vez ela é acolhida, ela é protegida. Marceline, de criança abandonada vítima de vampirismo, a heroína improvável que cuidou de todos e agora é cuidada por todos. Pela primeira vez em seus 1000 anos, Marceline, ainda vampira, não está sozinha, não está mais confusa. Sua cabeça, finalmente, está no lugar certo. Tá, mas o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que somos seres de formação contínua, mudamos, mas tudo ainda assim permanece em nós. É o que diz a letra de Everything Stays. Se visitarmos os jardins de nossas lembranças, encontraremos algo nos esperando, algo que não foi embora, mas desbotou. As coisas de nossa vida permanecem, mas mudam. É trágico que Marceline não consiga deixar de ser vampira e não consiga tirar as marcas do rei vampiro de si. É trágico que tenham tantas coisas em nosso passado que não conseguimos mudar ou remover da memória. E é triste que hajam nessas memórias coisas infelizmente constitutivas sobre nós. Mas essas coisas podem ser ressignificadas. A maldição eterna de Marceline, por exemplo, virou uma promessa de uma eternidade ao lado da princesa Jujuba. A marca que a estigmatizava agora faz lembrar que ela tem amigos, excelentes amigos, que sempre estarão lá por ela. Podemos nos tornar outro, diferentes do que temos sido. Nossa identidade não está lacrada por nosso passado e nosso DNA, justamente porque existem outros que nos constituem, que são o que temos de mais íntimo, mais do que nós mesmos. Nossa cultura e nossos amores são nossa esperança, mesmo diante da tragédia do que permanece. E talvez o segredo seja justamente permanecer mudando. Lembrando que esse vídeo não foi exatamente uma análise de Stakes, na verdade eu trabalhei de um ângulo muito específico a partir de Stakes, uma leitura possível de Stakes, mas caso você queira ver uma análise de verdade de Stakes e de toda hora de aventura feita por mim, sonha, filhão. Eu fui amaldiçoado com 2 empregos e uma vida acadêmica patética. Infelizmente eu não tenho tempo, mas eu prometo que daqui um mês, mais ou menos, vai ter um vídeo sendo lançado lá naquela rede social vermelha de vídeos longos, onde eu trato de Hora de Aventura e o fim de todas as coisas boas, onde eu analiso o último episódio de Hora de Aventura, analiso o último episódio onde aparece o Finn e o Jake, e analiso também os episódios que tratam do fim do relacionamento do Simon Petrikov com a Betty. Então me procura por lá que você encontra. Tem um link aqui no meu perfil. Eu sou artista e nerd em todas as redes sociais. Me segue, compartilha, não deixa a Van Gogh morrer de fome caso a gente não se veja mais. Bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa vida.